Fala, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos lá, pessoal? Vamos aqui, ó, de 120 minutos e o movimento de hoje. Após, né, esse pullback, essa continuidade, esta região de pullback e aqui uma falha e confirmação da baixa de hoje. Ou seja, a abertura, gente, apesar de ter demorado aqui, como é o 120, né, 2 horas de tempo para finalizar um candle, ele praticamente deu alvo nesse fundo aqui, nesse gatilho, e fez a movimentação de baixo, da baixa lá que vocês viram lá nos fractais. Aí ele fechou um candle, né, um candle de pullback, de teste de rompimento e de 50% da baixa. Quer ver? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada dos micro, porque isso aqui é uma estrutura ampla, né? Isso aqui é a estrutura macro. E essa aqui é a da pernada da movimentação do dia anterior, né? Sendo assim, o que você tem, ó, para você perceber o que aconteceu hoje, né? Ele veio abrindo de 50%. Ele estava assim, ó, não tinha finalizado ele ainda, ele veio assim. Então, a abertura, gente, foi nessa região aqui e debulhou para baixo. Quem estava aí no início do pregão viu essa movimentação aqui, debulhou para baixo. Aí depois segurou, foi trabalhar seus times, né? Foi trabalhar seu fechamento de candle macro, que seria nossos 120 minutos. Mas a movimentação em si, ela foi forte para baixo, direcional ali, e depois ele fez, né, para dar sequência, ele deu alvo nesses gatilhos, fechamento dentro, mas, ó, ele fez isso, ó, tipo assim, o gap foi 50% da baixa, para dar a continuidade e confirmou depois nessa região aqui, que foi a hora que eu te comentei coloquei lá no grupo, né, que ele deixasse finalizar a força compradora e deixasse gatilho para a venda, certo? Aí ele fez ignição e eu falei que fizesse esse movimento de rompimento de fundo do candle anterior. Fez. Então, ele fez esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento da abertura de hoje, aí ficou abaixo né, do gatilho, e jogou o preço para vir buscar suporte dessa pernada principal. Conseguiu compreender? Ó, movimento de alta, pullback de rompimento. A abertura voltou nos 50%, respeitou, quebrou a possibilidade da alta nessa região, jogou o preço para fazer rompimento de fundo. Fundo anterior, esse, que foi estruturado logo em seguida, um candle, né? Deixou um candle. Suporte, né? Que foi rompimento, ó, suporte aqui, ó. Que foi o rompimento. E depois o candle que deu início, que é a nosso candle 1 do dia anterior, certo? Antes de eu mudar por tempo menor aqui, eu vou colocar nossos alinhamentos. Aqui, o candle, né? Aqui, ó, uma mínima, porque tem essas mínimas e outras regiões. O pullback, certo? O pullback. Aqui desse fechamento, que deixou o gatilho. O pullback e, tirando aqui a fibra, ó, o movimento do dia, a região que segurou, que fez, formou o pullback, o suportão passando deste candle, desses pontos aqui, ó, da mínima desse, do fechamento, né? Aí a gente tem suportão cá embaixo, assim, ó. Cá embaixo, antes dele vir fechar essa barra linda aqui, né? Antes dele vir fechar, ele pode travar nesses pontos, sim. Só que a gente vai ficar baseado nessa pernada aqui e a finalização dele. Então, vou colocar linhas para regiões mais próximas e depois percorrer aí ver o que ele vai fazer em seguida. Então, tá assim. Depois eu vejo para cá, tá? E aqui para cima, ó, é o rompimento que ele fez, né?
Deixa eu ver aqui. Isso, o rompimento que ele fez. O rompimento que ele fez, a região do gatilho. Região do gatilho. Observe que todos esses alinhamentos vai para o próximo dia, né? Próximo dia, ó, que esse candle aqui, apesar dessa região, a máxima dele está aqui. Então, pronto. Deixa aí e vamos lá, os 30 minutos. Olha só a movimentação de hoje, né? Como foi aqui legal, ó. Porque ele aqui, ó, o candle de referência, né? Ele fez isso, ó. O gap abriu chegando nesse 50% aqui, deu alvo no nos gatilhos. A abertura foi praticamente ali, tá, gente? Você que estava indo na parte da manhã vendo o gráfico, você sabe que aconteceu isso aí. E ele já veio buscando suporte, né? Deu fechamento 30 minutos. Depois eu vou jogar para o fractal. Aqui na região do suporte, deu retração, né? A retração foi e ficou já novamente no outro 50. Quer que eu coloque? Vou colocar aqui o outro 50 para você acompanhar. A partir daqui, ó, quebrou, né? Quebrou aquela pernada de alto que eu estava comentando para vocês, que foi a região do 50 dessa pernada maior aqui, que ele daqui ele nos levaria, ele teria que essa movimentação, ó, ficar acima, vir dar fechamento nesse candle de referência aqui, né? Vir fechamento aqui, para dar impulsão para a alta, para confirmar uma força compradora mais ampla. Então, a força principal aqui ficou de resistência, porque ele não deu conta de passar nem no candle da abertura, ó. Abertura do dia, candle segundo 30 minutos, né? Então, quando ele foi fazer a retração, ou fazer aqui a projeção bem mais ampla da alta, que seria o caso, né? Caso fosse dar uma continuidade, era de acontecer que o candle de referência ser ultrapassado, né? E a região ultrapassada era ele, certo? Aí não passou, ficou no 50% nitidamente. Essa é a menor, essa é a maior, né? Principalmente essa, ó, porque, né, isso aqui é uma sequência. Falei que essa região aqui era muito mais ampla, né? Então, a gente ia trabalhar a pernada menor. Então, esse gap aqui, ó, veio nessa pernada menor de 50, fez de 50%, com o gap, quem viu aí foi o gap, aí jogou, né, a, a pernada da abertura, fez a pernada da abertura, então, quando ele deu a retração, que deu alto, que deu força compradora, ficou na região de 50%. Ou seja, Cris, mas aqui é 30 minutos, esses pavios aí, pontuação, papapá. Sim, então, formou-se, né, candles de 50%, padrão de 50%, e depois confirmou literalmente, deu fechamento rompendo, concluindo esta pernada aqui, ó. Ó, né? Tocou aqui, projetou, certo? Aqui dá até para mim passar para vocês aí, novatos, que não é bom em projeção, dá para você, deixa eu diminuir o zoom aqui e fazer aqui. E aí toda a leitura que eu faço, todo o trabalho de, de leitura que eu faço aqui com vocês, eu gosto de ser que seja também um treinamento, né? Olha aí, 100% cravado, certo? Conseguiu compreender? É isso aqui, ó. Essa é uma pernada, o tamanho da retração e o alvo. Olha aqui, você está conseguindo enxergar o 100% aqui? Isso é uma projeção. Pernada, retração, alvo. Se a retração, deixa eu ver se eu consigo pegar. Se a retração fosse mais ampliado, observe, ó, se a retração viesse aqui em cima, observe que o 100% subiu, ó, o 100% lá embaixo, no mesmo lugar. A retração foi mais aqui, Cris. Assim, vamos lá. A retração foi aqui, Cris.
Então, em vez do preço ficar lá naquele ponto que ele fechou, ele desce essa retração aqui, o 100% já seria mais aqui, ó, nesse ponto, e não aqui embaixo. Isso é projeção. Projeção e confirmação, tá, gente? Porque além, né, a pernada, a retração, a projeção, certo? Isso é para ensino de quem não entende fibo de projeção. Tá aqui até o pezinho nela aqui, ó, tá? O pezinho. Ah, Cris, eu posso colocar ela toda hora em qualquer canto? Pode, só precisa treinar. Você precisa treinar pelo menos a fibra comum para depois o fibra de projeção. Pernada, pullback, próximo alvo. Ou seja, aqui também a gente tem a leitura de candle a candle que dá o mesmo parecer, né? Se dá o mesmo parecer, você não precisa dificultar, você precisa aprender isso que a gente está passando, depois a projeção fica mais bem nítida para você. Beleza? Então, em seguida, após o pullback da pernada menor, foi confirmado mais amplo. Então, ele deu 50% da menor, não fez isso aqui, ó, que é isso aqui que eu estou falando, ó, isso aqui é movimentação ampla, bem macro, a retração, e quem ganhou a movimentação em si, depois dessa retração, que para cá não deu a projeção. Você está vendo o tamanho dessa pernada? Hoje parece que vou dar mais ela de projeção do que de outra coisa. Ó, projeção, pernada, retração. Se a projeção fosse confirmada nesse formato que eu fiz agora há pouco para baixo, ela ia fazer o quê? Nessa região, ele ia dar um candle de continuidade, trabalhar a onda, até fazer uma ampla desse tamanho aqui, lá para cima, certo? Só que não, a gente teve a menor, o pullback, aí teve a abertura, o pullback e a confirmação, né, de baixa. E finalizou, ao tanto que lateralizou a partir do meio-dia, né, meio-dia aqui praticamente, demorou aqui bastante tempo, no 30 minutos, e rompeu o fundo. Quem me acompanha, quem gosta do meu operacional maravilhoso aí, sabe que eu falo o quê, gente? Ó, 30 minutos, consolida a região e sem rompimento não muda a tendência. A tendência atual que a gente vai trabalhando é essa aqui, de baixa. Se ele fez suporte, travou, segurou e não fez rompimento de topo, principalmente do gatilho aqui, que é o primeiro a ser rompido, para depois vir romper esse. Se ele não fez um rompimento desse, mas lógico que tem toda a estrutura aqui de baixo ainda, ó, 50%. Se ele nem fez esse rompimento, fez suporte e não, em seguida não fez topo novo, ele vai continuar a mesma tendência por mais um período, certo? E foi o que finalizou o dia, segurou como suporte. Por isso que aqui não a gente não tem regra de contagem de candles. 1, 2, 3, acabou e você vai reverter o movimento geral. A gente quer que aconteça o rompimento, mas se ele não faz reversão para você, se não faz reversão para mim, se não faz reversão quando eu entrei, se não faz a reversão quando você entrou, você está entrando nos pullbacks comprados, né, na região de suporte estruturado, tudo bem. Entrei comprado, mas o preço não fez a técnica de confirmar fechamento acima. Então, tem que aceitar que você está no pullback de baixa, sem topo novo, e simplesmente continuidade aí, até dar um alvo, até parar ou até finalizar o dia. Tá, isso é os macros. Nós, 3 minutos, movimentação demorada também, lógico, né? Se trata do tempo, né, menor de estar fazendo os trades. E assim, ó, 3 minutos, e assim a nossa abertura. Aqui foi o seguinte, ó, eu vou jogar para cá, fazer uma leitura rápida aqui para vocês e deixar o alinhamento aí. Ó, abriu, testando topo, falhou, direcionou para suporte, segurou sem topo novo,
sem topo novo, por quê? Porque o topo foi feito aqui. Ele fez suporte, igual eu falei nos 3 minutos, né? Fez suporte, trabalhou 50%, mas não fez onda de retorno, ou seja, a, a reversão nessa região, nesse começo do dia, não confirmou. E a reversão no começo do dia confirmar? Simples assim, se eu abrir lá, fechei aqui uma pernada, fez uma onda, né? Fez um pullback, deu uma falha, entrei comprada, aceitei o pullback e depois ele não foi, eu tenho que aceitar que ainda vai continuar a baixa, certo? Por quê, Cris? Porque se você vem no fractal, a onda principal foi abertura, fechamento, suporte. O suporte segurou por um período, mas não reverteu. Veio fazer continuidade. Então, o fundo atual, né? O fundo atual fez pullback, continuidade, segurou o tanto de tempo aqui no suporte, estruturou. Quem que eu tenho agora como resistência primária? Essa região, eu tenho ela como primária, e segunda, o topo lá em cima, né? Beleza. Ah, estruturou, deu. Deu bom? Deu bom, deu boa pontuação. Agora veio um pullback da compra, porque a gente está querendo reversão, né? Reversão até o topo atual, não é reversão de tudo, de todo o mercado que está de baixa, da pernada atual. Aqui virou o nosso suporte e aqui a onda, né? A onda de alta. O suporte para ficar como suporte, fechamento, né? Ficar como suporte e fazer projeções. Não falei para você de projeção? Sim. Ah, fez a onda, projetou. Falhou, mas é 50 de alta. Ó, pernada. Falhou. Tentou romper. Falhou novamente. Ah, Cris, aqui, ó. Mas aqui o suporte está segurando. O meu suporte está segurando. Então, tá bom, vou fazer minha sequência de alta. Porque eu quero mostrar aqui para vocês a principal pernada logo em seguida, depois de tudo isso, certo? Jogou a pernada principal, ó. Aí falhou topo, mas não reverteu. Foi 50% de alta. Falhou topo, mas não reverteu. Veio só nesse suporte de estruturar. Então tem força compradora aí, não é? Tem. Tem força compradora e tem fechamento chegando do 30. Por quê? Olha aqui, olha só o horário, né? Chegou aqui, ele fez isso aqui, gente, a terceira falha, né? A terceira falha foi confirmada e aí a gente tem essa onda menor. Vamos lá, por quê? Porque se ele falha, mas não rompe esse fundo aqui, o certo é que a partir daqui nos leve a fazer topo novo. Então, os fractais gritou aí. Os fractais gritou aí junto com o fechamento do nosso 120 minutos, às 11 também, né? E logo em seguida, meia hora depois, os micro gritou a falha e a confirmação da baixa, beleza? Porque trabalhou a região para romper topo, permanecer e vir para essa direção, e não foi aceitado, não fez a confirmação de alta, né? Ele não transitou para alta, ele não deixou aí, e fora a principal intenção, né? Da pernada menor. Então, ou seja, logo em seguida, ele fez um pullback melhor, né? Rompeu, confirmou, fez outro pullback e só fez fundo novo. Agora sim, fez fundo novo, saiu da região, ó, da região de suporte que acumulou, saiu desse suporte que não estava deixando descer, mas também ficou fazendo falhas aqui, e em seguida confirmou com o rompimento de fundo. Aí rompeu o fundo, fez retração, estruturou antes de chegar aqui, estruturou aqui embaixo, porque ele pode fazer isso se ele quiser. Então, você não fica esperando ele vir aqui para vender, você pega a estrutura aqui para vender, tá? A partir desse aqui, ó. Quer que eu coloque a fibra para você ver? Aqui, imagino eu que não esteja no 50% exato,
mas está na pernada principal da baixa aí. Ó, não veio nos cinquentinha exato, mas estruturou antes. Ó, estruturou antes, né? E em seguida foi. Por que estruturou antes, que eu quero dizer? Ó, pernada de baixa. Ah, falhou, jogou no suporte, fez os pullback aqui para fazer continuidade da alta. Não deu continuidade, é retração de venda, né? Ela pode parar aonde quiser. Ficou abaixo. Então, desse ponto, desse topo aqui, para a mínima aqui, ou para esse fechamento aqui, ele, quando ele travou como resistência, ele poderia buscar. Então, ele vem buscar o fechamento ou o rompimento. Então, ele teve força para isso. Tanto foi para vir para o fechamento, como em seguida o pullback trouxe ele para o rompimento, para a mínima do pavio aqui, tá? Aí chegou na mínima, fez o rompimento. Essas linhas desconsiderem em termos, porque eu coloquei agora, vocês viram eu colocando. Aí, possivelmente, na região era outras linhas. Eu tirei as linhas e refiz aqui junto com vocês. Então, essas aqui não é porque ele fez aqui e segurou. Foi eu coloquei já depois do fechamento de hoje, agora há pouco, vocês viram, colocando, certo? Demorou aqui, ó, lateral como suporte. E aqui não precisa contar um, dois, três, pequenos para fazer a pressão. Por quê, Cris? Porque se ele não reveste, né? Se você faz a contagem, entra comprado e ele não reveste, não é reversão, é pullback. Então, você está querendo reversão, ou seja, tem principal resistência, atual resistência, perdão, e atual suporte. Eles dois é o seu ponto de referência, sem muita expectativa de reversão, porque a reversão ela vai confirmando a movimentação para você. Entrou comprado, o pullback, aqui deu o pullback de rompimento, entra comprado, o pullback aceita os 50% e depois reversão, fechamento aqui acima. Aí você vai reverter lá para o topo desse anterior aqui. Não é reversão geral, mas é reversão de região, né? Sempre quando vai acontecer também, tem que aceitar que ele vai, fecha acima e confirma. E quando não, ele vai fazer as falhas sem romper o topo, gente. Eles fazem as falhas da sua compra sem romper o topo lá. Aí deu candle de engolfo, jogou no 50%, porque a gente tem estrutura de suporte, não tem? Tem. E aqui ficou terrível, né? Passou a tarde toda lateral, ó, debaixo desse fechamento aqui, trabalhando os dois pontos. Não foi? Ficou aí, jogava para baixo, segurava como suporte na mesma região, jogava para cima. Agora esse aqui, né, ficou bonitinho, que ele veio cá no gatilho no fechamento. Depois fechou debaixo do outro aqui. Aí ficou a onda bem menor. Observe que essa onda aqui, esse volume foi amplo, mas é essa aqui embaixo? Não. Essa aí embaixo ficou transitando, movimentando, e quem praticamente perdeu essa principal aqui, que foi a melhor, né? Perdeu a melhor e com volume, com rapidez, e ficou aqui, nessa aqui, bem minúscula movimentação, a resistência, o suporte, ó, o suporte travado, ó, não fez reversão, só fez suporte e resistência abaixo do macro, né? Abaixo do todo macro lá em cima, e trabalhou o restante do dia a partir desse nível. Ficou dentro desse nível. A gente não quer aceitar e fica com esperança de reversão a cada etapa que a gente dá. Gente, o dia que vai dar tendência de alta, é lógico que vai acontecer a reversão e faltar tudo, né? Mas o dia que a gente está querendo que aconteça isso e não dá, você também tem que aceitar e pronto, aceitou e acabou. Não deu. Lateralizou desde 12h30 até fechar o dia, porque isso aqui, em vista esse movimentão todo que foi para cima, fechou o dia consolidado e
A partir, ó, daqui das 16h40, praticamente, aí ele fez um novo fundo, passando desse ponto, né? Ele fez um novo fundo, jogou para o back de rompimento, continuidade, novamente suporte, ó. Ah, mas porque o teu também é 3 minutos, mas ele concorria com 30 e o 120. Então, isso aqui demorou um período, fez um novo rompimento, deu alvo e, ó, outro ponto de suporte aqui. Então, para quem queria encontrar reversão nessa região e voltar tudo, não foi. Voltou como pullback, fez essa máxima, nem nela ele fez retorno, entendeu? Então, a força vendedora permaneceu, né, direcionado para alvos abaixo, em vez de vir fazer nem teste dessa máxima aqui para reverter. Teste que eu digo, rompimento. Nem essa tentativa de reversão ele teve, tá? Beleza, gente? Aí está a região, aí aquele veio nesse suporte, vou colocar só um pouquinho para cima aqui. Ó, cravou. Veio, deu alvo, finalizou o dia. Então, a gente tem essa região de suporte e amanhã o gap, confirmando as movimentações. Cris, tu pode colocar as linhas aí pelo 3, já que você pode colocar pelos 3? Posso. Você só não é que desconsidera, você só que aceita que o alinhamento vai ser pelo 3. Agora, sem a referência, são os pontos de suporte e resistência dela, em 3 minutos aqui, tá? O macro vai ser só essa de azul, e o suporte e as movimentações micros a partir do nosso tempo de 3 minutos aí. Aqui, meu ponto de... Aqui a região que ficou consolidada, coloco dessa forma. Aqui, ó, fechamento, o ponto do gatilho que bateu. Aqui também, ó. Então, são referências. Ah, Cris, aqui está muito amplo. Coloca alguma coisa aí para quem pega pouco. Então, você vem, eu vou procurar o meu suporte, quem é do que me fez e a relevância dele para cá. Pronto, coloca essas linhas aí. Então, você tem o fractal marcado para trabalhar fractal, que é isso. Para você praticar e pegar mais amplo, você pega as linhas azuis, que é do 120. Beleza? Agora vamos falar ali também do dólar e de quem realmente está precisando aprender muito mais no dólar, fica aí, não sai, não acelera, não faça nada com o vídeo. Porque quem tem paciência é que vence aí, você sabe, né, que os impacientes vai acabar perdendo. Então, tenha paciência. Aqui, ó, movimentação. Não tirei a linha, mas vou tirar daqui a pouco para vocês. Movimentação dos dias anteriores, ó, baixa, o back e a movimentação atual já não estava nos dando aqui, ó, um parecer de falha de suporte, o suporte segurar na onda para jogar para cima. Aí eu até deixei aqui o ponto de buscar o preço e buscar, né? E com esse fechamento também do gatilho 1 aqui, que virou gatilho, você tem a pernada principal, o fundo e depois o rompimento dele aqui, ó, dessa região, para buscar novamente o topo. Seria também até 50% do gatilho, mas ele fez confirmação, aí foi embora. 30 minutos. Aí depois veio o pullback dentro da região, 120, perdão, 120 minutos aqui. Fez o pullback dentro da região, no 50% dessa caixa aqui, né? Caixa. Ele entrou, fez topo, veio no fechamento do gatilho, o pullback ficou nos 50% dele e fez continuidades. Linda, 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 linda. Falha, ó. Movimentação de baixa, falhou, jogou para buscar o candle base, né? Que fechando aqui acima, o topo dele é aqui, certo? Chegou no fundo, gerou, finalizou com esse pullback aqui.
que é esse fundo desse outro candle de baixa, de forte. Vamos lá. Eu vou apagar essas linhas, colocar novas para vocês. E quero que deixe o like, quero que compartilhe, viu? Faça seus comentários, deixe seus comentários e pega esses alinhamentos aí, trabalha essa leitura, tá? É poderoso para vocês. É um ensinamento aqui bem definido. O suporte, como ele fez suporte, está buscando as regiões de máximas, né? Vamos trabalhar ali também, a região de preço. Ele está chegando, ó. A gente não pode esquecer o todo, né? O todo em si. Ó, gatilhão, quendão de baixa lá, a resistência aqui, e ele está bem próximo dos 50%. Agora, se ele vai dar alvo ali, ó, nesse fechamento, e depois, se ele vai dar alvo e tentar jogar para baixo, ou se a falha do fundo vai trazer a gente de volta lá para os outros níveis, lá para os outros patamares, que é os nossos resistências, os nossos movimentos de alta, certo? Vou deixar dessa forma, a resistência finalizada lá, se ele for bem direcional, é lá em cima, mas é bastante dia, pode ser que seja em um dia ou não. Vamos ficar com esse principal aqui, vamos jogar no 30 minutos. Aqui, ó, 30 minutos, ó. Candle de alta, né? A abertura. Chegou, abriu no fundo, aí depois ele abriu no suporte, fez a ignição de alta. Eu estou no tempo certo aqui, gente. Estou falando, percebi que eu estou falando do dia anterior ali. E não foi isso que ele fez, então. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Eu olhei e foi para cá, tá aí aqui, ele aqui. Movimentação do dia. Então, ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui debaixo desse gatilho, ó. Desse. Então, ele buscou o teste. Olha, essa falha, ó. Tá vendo? Esse suportão aqui. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Ó, pronto, achei o que falar. O que eu queria falar lá no 30 minutos, que eu falei, ó, acumulou, mas não fez topo novo. E aí, daqui, jogou para baixo, né? Lá no mini índice. E aqui foi o seguinte, ó, suporte, a resistência, suporte, demorou o dia, né? Finalizou o dia e depois a abertura. Aí o que que ele fez? Quando foi para finalizar o dia, ele fez o rompimento. Então ele rompeu isso aqui, o pullback de rompimento e em seguida com a continuidade, né? Ou seja, a abertura de hoje deu a continuidade. Testou o fundinho aqui, testou o rompimento e deu a continuidade de alta para o candle anterior, certo? Se não está entendendo isso aqui, volta lá no vídeo, ali um pouco atrás aí no mini e observe o que eu comentei sobre essa região aí. Do mesmo formato lá no mini tá? Então é isso. Ele chegou para romper o candle, finalizar aqui junto com o candle, que ele não tinha rompido ainda com o candle 1, tinha os fundos dos anteriores. Quando ele fez o quê? Aí ele fez essa pernada, no fundo do anterior tinha pullback do principal, que é do candle 1. Aí o pullback falhou e jogou o rompimento novamente. Ou seja, o pullback de candle, a abertura, fez uma ignição de alta. Quando houve falha no fundo, jogou para o rompimento lá desse nível, ó. Certo? Logo em seguida, que foi lindo, né, gente? Logo em seguida, fez ignição confirmando, fechou, fechamento acima, pullback, ó, fechamento acima e confirmação, né? E mais um pullback, jogando em cima do rompimento.
consolidou no 30 minutos, aí tem a gente aí que já está afiado, tanto eu repetir isso para ele, né? Que até estão até me abandonando, depois que pega esses macetes aqui, ó. Fez fundo novo, gente? Não. Demorou, olha o tanto que demorou. Se cada candle desse é 30 minutos, olha o tanto que demorou para definir sem falhar a região, sem reversão, mesmo conversa de reversão. Cris, agora desce, agora desce. Agora desce, agora desce, agora desce, agora desce. Desceu? Não. Veio buscar aqui? Não. Veio buscar aqui embaixo? Não. Veio para o suporte? Não. Bandeira de alta projeção da bandeira, né? Certo? Então, ele fez consolidação nessa região e confirmou ignição, fechamento acima, foi direcional. Agora finalizou o dia com o pullback aqui e com a falhazinha no 19, mas o gap fazer rompimento, é pullback, a falhazinha, né? Mas é pernada de alta, fechamento aí do candle, falhazinha, mas se o gap abrir rompendo amanhã, ele está confirmando a continuidade. Ele só simplesmente finalizou o dia sem romper, mas apenas como pullback ainda das pernadas principais. Não é vero? Deixa eu colocar agora aí as linhas dos 30 minutos. Bonito, né? Isso é você ficar atento aqui, viu? Tá, deixa aí. Ficar atento nas movimentações dos macros, o que que é a padronização de cada fechamento, de cada candle, né? Ele é referência, vou deixar aqui mesmo, aqui. Não, nesse gatilho. Então, vamos lá. 30 minutos, vamos para o 3. Eu queria mostrar para vocês aqui, na abertura. Abertura, aqui, ó. Abertura. Aí ele abriu aqui nessa região, fazendo, dando um toque para baixo. Essas linhas eu coloquei agora, então você não vai em consideração essas, tá? Mas sim, eu estava com as outras. Agora eu fiz novo alinhamento referente com movimentação. Então aceita o que deve ser. Aqui, ele fez um movimento para baixo, depois finalizou no 3 minutos um candle positivo acima. Ou seja, se eu tenho essa pernada aqui, ó, de 50%, ele foi e fechou com ignição de alta e em seguida com rompimento. Com esse rompimento, ele veio, o back de rompimento, tentou ficar abaixo e depois fechou acima desse topinho aqui. Aí ele fez a continuidade, fez pullback em cima dos gatilhos, um novo movimento. Para você que eu não posso falar da linha, porque essa linha eu coloquei agora. Pullback, continuidade, pullback, continuidade, pullback, pequena falha. Essa falha aqui, ó. Essa falha aqui com pullback, a gente tem um novo movimento, certo? Então, o que que eu tinha? Uma sequência de alta, uma projeção, né? Uma sequência de alta e em seguida. Mas poderia ser daqui? Esse mesmo formato aí me influenciou. Poderia ser? Sim. Só não dava para ser o candle 12 fechando positivo. Porque aí você está querendo já a reversão e ele deu ignição de alta em seguida da sua entrada, né? E não uma de baixa. Então, você não está, você está saindo dessa sequência, ó, né? Sai dessa sequência em cima, aí falha, pullback, falhou a possibilidade de romper fundo. Então, você já
elimina a sua entrada. Tenta entrar comprado, porque ele não deve dar essa ignição aqui, ele deve dar essa aqui, tá? Tá bom? Então, mesma coisa. Então, ele faz a projeção, confirma. Aí ele vem retração, falha, aí ele faz confirmação, rompe fundo, confirma, vai indo embora. Então, rompeu o fundo, aí já tem esse suporte. Ele passou direto, já deu melhor, já foi melhor. Nem se ele ficasse travado aí. Passou direto, deu pullback e veio buscar a abertura. Buscou a abertura, deu pullback da venda, né? Ó, pullback, ficou de baixo, continuou. Aí os pullbacks foi ficando de baixo, foi ficando de baixo, tentando fazer rompimento de fundo. Opa, rompeu, rompeu. Rompeu esse fundo da abertura. Chegou, né? Veio nos gatilhos, ó, naqueles pontos de gatilho, segurou. Veio, aí a gente tem pullback de vendas, né? Se já faz a onda maior de venda, ó, se vai fazendo venda, o que que acontece? Quando vem as compras, a gente vai encontrando nossas resistências dessas compras, até reverter, entendeu? Porque por mais que ele, a forma que ele vai subir até reverter, você vai ter seus pontos de resistência até ele passar, certo? E aí depois vem lá naquela máxima lá, tá? Mas as barreiras principais é a resistência atual, então os candles fecharam acima, né? Fez fundinho duplo? Fez fundinho duplo. Fez fundo duplo e confirmou, né, gente? Ele fez fundo duplo e confirmou. Aqui era o nosso suporte, ele rompeu. Aqui era o outro suporte, ele rompeu. E depois o outro o candle rompeu o suporte, né? A região que era resistência, rompeu também. E aqui esse fundo, com topo, rompeu também. Então, ele saiu subindo essas regiões. Aí, quando ele subiu, que ultrapassou, aí a região virou suporte, né? Era resistência, vai virando suporte. Quando vira suporte, o preço vem, bate do suporte. Segurou e deu continuidade. Melhor ainda, ó, continuidade. As regiões sendo suporte agora, ó, bateu no suporte, gatilho, continuidade. Bateu no suporte, ó, aquela região. Segurou, continuidade. E assim ele vai indo. Ah, Cris, mas nesses pontos eu estava vendendo, vendendo, e me tirava. É porque na hora que eu estava vendendo aqui, você não entrou. Aí quando estava vendendo aqui e dando pullback de compra, você entrou. Aí nunca confirmou o fundo novo depois que você vendeu. Nunca fechou abaixo do candle anterior. Aí travou, resistência, falhou, jogou no suporte, aí o pullback de venda para fazer topo novo, topo duplo, alguma coisa, o que que aconteceu? Gerou ignição. Então, essa venda aqui, ó, já veio dos outros 50% menores, ó, 50%, projeção, né? Projeção, pullback, jogou, fez continuidade, micro, mas foi indo o fechamento assim. O que que eu falei? As regiões aqui são resistência, até que são rompidas, para depois vir fechar o último. Então, aqui tem bastante, tem as barreiras, né? E ele vai faz ignição, faz rompimento, faz pullback em cima e joga. Enquanto ele está de baixo, ele não rompeu. Então, quando ele chega ali, ah, mas aqui chegou aqui, Cris, voltou. Eu vendi em vez de comprar, você vendeu em vez de comprar, mas já quem é seus suportes atuais, né? Então, o suporte está aqui, é alvo. Aí depois, se ele desse um candle, só um pullbackzinho aqui e descesse, você ia embora com ele. Mas ele pegou e voltou com uma, fechou a ignição, porque você não viu uns detalhes aí das falhas de suporte para vir buscar o topo. Jogou no topo, jogou pullback, continuou, os gatilhos tudo continuando. Ó, olha só essa região, ó, né? Ó, não era para fazer fundo novo aqui? Era. Por quê? Porque se eu estou com movimentação de alta e o preço trava, ele não travou ele não me travou a continuidade da alta, ele me travou foi a continuidade da baixa. Por quê? Eu estou numa movimentação de alta.
eu tenho uma falha de alta, uma resistência, e ele em seguida trava, mas não rompe a região. No caso, eu estou travando a movimentação da baixa, porque em si era para ele fazer novo fundo, né? E ele fez, foi, não faz, né? Aí faz novo topo. Aí aqui outra falha, aí joga para esse mesmo suporte, chega aqui no suporte, não dá rompimento, então a região já fica, começou a ficar forte, é o ponto que tem que ser rompido. Por isso que eu falo, a falha dá o primeiro alvo, depois movimentação em seguida, para a gente ter certeza que vai romper o fundo. Ah, não rompeu, então ficou aí travado nessas máximas sem rompimento. Aí travou, 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 entre esses dois pontos, o outro ponto é no suporte aqui embaixo, travou entre esses dois pontos. Olha só, gente, que demora, né? Travou aí a do meio-dia às 16 horas também. Olha só, né? E depois fez o rompimento de topo, fez igual o índice, né? Travou no suporte e depois desceu mais. Aqui travou na resistência e depois subiu, aí gerou essa movimentação dos pullbacks. Aí, beleza, gente? Fica com esse estudo maravilhoso, com essa técnica aí de leitura gráfica e vai lá e execute no seu operacional, no seu momento de executar trade, faça backtest dessa forma de visualizar o gráfico, beleza? Faça bastante backtest logo em seguida de assistir o vídeo. Tchau, tchau. Um abraço a todos.